eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios o vereador eleito por Cuiabá, já tomou posse, e os trabalhos na Câmara e a lei estabelece que seja assim, e a Câmara está de recesso. A Câmara começa a trabalhar em fevereiro, é isso? Dia 1º de fevereiro, né? Dia 2 de fevereiro. Então estou recebendo aqui com muita alegria o vereador eleito Gilberto Figueiredo. Vereador Gilberto, quais são as prioridades do seu mandato? Eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito com planejamento estratégico. Foi assim na prefeitura, assim que você assumiu a área da educação, você traçou um planejamento e sabia o que ia acontecer até o final do seu período na prefeitura de Cuiabá. E agora, vereador Gilberto, qual que é o planejamento para a Câmara Municipal de Cuiabá? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Capital. Olha, Antero, assim como você mesmo disse, a minha vida profissional, nos últimos praticamente 20 anos, eu atuei na área de administração e com foco em planejamento estratégico. Foi assim no Sistema Federação das Indústrias, no Senai, no SESI, e foi assim na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de secretário, que tive a oportunidade de exercer durante 3 anos e 3 meses na gestão do prefeito Mauro Mendes, e entre praticamente todas as secretarias do município, a Secretaria de Educação é que tem hoje um planejamento estratégico planilhado, acompanhado, com monitoramento constante, em sintonia com aquele projeto de avaliação institucional do próprio Tribunal de Contas do Estado. Nossas perspectivas na Câmara é de continuar implementando essa mesma filosofia de trabalho que tivemos até aqui, especialmente na Câmara, porque sinto que há uma casa de leis hoje pouco estruturada nesse aspecto, e o planejamento pode auxiliar nossos vereadores a tentar desenvolver aí nos próximos 4 anos uma disciplina de valor que seja percebida pela população e que permita a nós, todos os vereadores, a ter objetivos claros estabelecidos, indicadores para mensurar esses resultados, de forma que o trabalho da Câmara, que não é muito barato, possa realmente ser reconhecido pela população. Olha, nós estamos em 2017. Daqui a 2 anos, em 2019, em abril de 2019, Cuiabá vai completar 300 anos. Quais são os grandes temas que essa cidade tem que discutir? A Câmara não tem que ser essa caixa de ressonância da sociedade, ou até a indutora desse debate público? Sem dúvida, a Câmara não pode, eu acho que, se preservar apenas a fazer a fiscalização e monitoramento do Poder Executivo, que pese essa seja uma atividade, uma atribuição muito importante para que não aconteçam essas coisas, por exemplo, que aconteceram com as obras da Copa e etc. Eu acho que a Câmara também deverá se pautar nisso, e isso vem do planejamento estratégico, o que é necessário, o que é preponderante e prioritário, para que a Câmara Municipal possa auxiliar o Poder Executivo e que possa traçar uma meta, um plano de metas prioritárias para o município de Cuiabá. Esse é um município que tem ainda muita coisa por se fazer, muito já foi feito, mas tem gargalos que são necessários serem desenrolados, e somente com a definição de prioridades no planejamento é que a gente faz isso. Se a gente for ouvir hoje os 25 vereadores, cada um tem na cabeça aquilo que entende que é o prioritário. Alguns atuam mais junto às necessidades das comunidades, mas nós precisamos enxergar a cidade como um todo. Eu acredito que no planejamento estratégico nós poderemos discutir, ampliar essa discussão, buscar um alinhamento junto ao planejamento estratégico da prefeitura, para os vereadores trabalhar no município naquilo que é a maior necessidade de todos. Tá. A Câmara Municipal, nesse debate interno para a eleição da mesa diretora, como é que ocorreu isso? Olha, inicialmente 2 candidatos, ou melhor, um candidato do PSB, que foi o Misael Galvão, do nosso partido, se lançou candidato. O Tininho, que foi o vereador eleito presidente, se lançou candidato, mas existia vários outros candidatos que estiveram na equipe de apoio da campanha do prefeito Manuel Pinheiro. E aí houve um racha, né? Ao longo desse período, eu fui uma das pessoas que buscou fazer uma articulação no sentido de buscar um consenso, até porque não seria interessante para a Câmara, já de pronto, iniciar com racha interna. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus,
o entendimento surgiu, buscou-se um entendimento entre todos os partidos, fez uma composição na Câmara cuja eleição foi unânime do presidente atual, que está também imbuído de boas intenções e com certeza vai quebrar um pouco aquela rotina de uma casa com regime presidencialista que não ouvia ninguém, e nós vamos construir lá juntos sim uma grande gestão. Parece que um outro vereador do PSB, o vereador que antecedeu essa legislatura, o Faisal, ele no final da legislatura anterior aprovou uma mudança no regimento importante, democratizando as funções, principalmente da mesa, né? Porque o regime lá é presidencialista, porque o regimento interno dava poderes exclusivamente para o presidente. E parece que esse poder foi compartilhado nessa reforma do regimento interno. Você já leu o regimento? Já li sim, sem dúvida. O regimento traz algumas melhorias significativas, ainda não é o ideal, mas já há grandes avanços. E deles o que eu destaco principalmente é que a pauta das votações não são mais de exclusividade e decisão do presidente, e sim do colégio de líderes. Ou seja, isso já é um avanço, democratiza mais as decisões junto ao parlamento, e ao longo do período da nossa legislatura nós vamos também trazer novas contribuições para aprimorar ainda mais o regimento ora vigente. Tá, qual vai ser a característica da atuação do vereador Gilberto? Olha, Antério, eu praticamente será um vereador de situação, de oposição? Eu vou ser um vereador de situação quando o assunto for de interesse da população e melhor para a população, e serei de oposição quando isso não ocorrer, né? Eu acho que a oposição, simplesmente por oposição, ela é burra. O que nós precisamos é avaliar, discutir com os diversos segmentos aquilo que é importante para a cidade. Ao longo dos meus últimos praticamente 30 anos de profissão, eu atuei muito na área da educação, inclusive na educação do município. Minha bandeira foi compromisso com a educação. E nessa área eu acho que posso trazer algumas contribuições, há alguns aprimoramentos que devem ser feitos nesse campo. Será um ano turbulento, porque é um ano de muitas demandas que vão vir de origem dos profissionais da educação. Existem temas aí para serem implementados que foram inclusive propostas e promessas estabelecidas pelo prefeito na área da educação. Então nós pretendemos atuar muito nessa área aí e contribuir com as outras que nós também podemos ao longo do tempo nos aperfeiçoar e aprofundar em estudos para contribuição. Tá, e qual foi a avaliação do município? Porque teve uma avaliação recente do IDEB, né? Como é que Cuiabá se saiu nessa avaliação na educação? Olha, logo no início da nossa gestão, fazendo parte do planejamento estratégico, nós lançamos um programa de avaliação institucional, que avaliou todos os profissionais da educação, todos os gestores, e começamos a fazer a avaliação de proficiência dos alunos da rede municipal, que permitisse à Secretaria de Educação, dentro dessa mensuração, fazer as intervenções pedagógicas de melhoria. A avaliação que existe hoje no país é a Prova Brasil, que dá origem ao IDEB. E em Cuiabá nós implementamos o que nós chamamos de Prova Cuiabá, que antecedia as avaliações estabelecidas pelo INEP para que a gente fizesse esse diagnóstico. Na última Prova Brasil, para que se tenha uma ideia, de 63 escolas que foram avaliadas, nós tivemos 54 escolas que tiveram melhoria significativa de proficiência de português e matemática. É o melhor resultado da história da educação do município de Cuiabá, e coloca isso hoje entre as 6 melhores capitais com IDEB dos anos iniciais do país. Mas isso não é ainda o ideal. Nós estamos acima da meta estabelecida pelo MEC, município de Cuiabá, mas ainda há necessidade de melhorar nesse campo. Como isso é um resultado de curto, médio e longo prazo, a continuidade dos trabalhos que se iniciaram na Secretaria de Educação poderão sim trazer a Cuiabá nas próximas avaliações um rendimento ainda melhor, porque nós avaliamos os alunos não apenas no 5º ano e no 9º ano, como é feita a avaliação estabelecida pelo INEP. Nós estamos avaliando, inclusive, as séries iniciais para adotar as medidas preventivamente corretivas nesse campo, injetando mais recursos na formação dos profissionais e fazendo monitoramento contínuo dos resultados. A diferença é que antigamente a maioria dos profissionais sequer sabiam exatamente qual era o resultado da sua turma ou qual era o aluno que estava com maior deficiência e que puxava a média do município para baixo.
Isso agora já é rotina dentro da secretaria, dentro do planejamento estratégico, e continuidade desse trabalho poderá sim fazer com que Cuiabá logo esteja entre os primeiros IDEBs do país. Tá, Gilberto Figueiredo, todo mundo sabe que você é uma pessoa muito ligada e da extrema confiança do prefeito Mauro Mendes. E uma das atuações de vereador do PSB é porque, indiscutivelmente, um dos grandes líderes do partido é o prefeito Mauro Mendes. Eu diria até que é o maior líder do PSB de Mato Grosso, com todo o brilhantismo do deputado Fábio Garcia, mas o Mauro Mendes é sem dúvida a maior liderança do PSB do estado. E evidente que o Mauro tendo saído, e evidente que o Mauro sendo comentado como uma carta importante para 2018, e ele sem mandato, sem tribuna, ele vai ficar exposto aí a chuvas e trovoadas, que já começaram a acontecer. E como é que vai ser a atuação do Gilberto quando esses assuntos vierem à tona? Como é que repõe isso no Canal da Verdade? Olha, Antero, eu, como você disse, eu sou do PSB e já fui escolhido pelo partido para a liderança do partido na Câmara Municipal. Então lá estarei vigilante para fazer a defesa da gestão do prefeito Mauro Mendes, estabelecer a verdade sempre que for colocado em dúvida alguma atividade, alguma coisa que foi realizada na gestão do prefeito Mauro Mendes. O prefeito Mauro Mendes fez uma grande gestão no município, recebeu um município bastante endividado, com deficiências estruturais na prefeitura. Gastamos um tempo muito bom para poder criar um ambiente organizacional que permitisse a governança. E essa defesa nós vamos ser implacáveis lá na Câmara, em conjunto com os colegas Marcelo Bussico e com Misael Galvão, que também é do PSB. Eu entendo que é natural que os gestores se engalfinhem, se briguem muito durante a eleição, muitos pisam no pai, pisam na mãe, e depois de eleito no outro dia parece que a cidade é outra, ele não tinha conhecimento dos problemas que existiam na cidade. Foi feito muito na gestão do prefeito Mauro Mendes, muito mesmo, mas tem muita coisa por fazer. Na área da saúde, na área da educação, em todos os setores que se olhar tem coisas para fazer, e essa é a missão de um prefeito quando eleito, né? Ou de qualquer grupo que ganhe o governo. Mas é importante reconhecer e respeitar aquilo que foi bem realizado nas gestões anteriores. Nós nunca desabonamos as atividades realizadas pelos gestores que nos antecederam, seja na secretaria ou seja na própria prefeitura. Nós, a nosso tempo e ao nosso modo, fizemos o que fizemos e tentamos fazer o melhor. Eu acho que é muito importante para aqueles que estão chegando, que possam, num curto espaço de tempo, mostrar para que vieram e não ficar perdendo tempo apenas por críticas infundadas que não mudam o status quo das diversas dificuldades que passa o município. Lá na Câmara, nós estaremos à disposição do nosso partido para fazer essa defesa, e sempre que acharmos que alguma coisa depreciativa que possa estar maculando as boas intenções do prefeito Mauro Mendes enquanto prefeito da cidade, nós vamos estar lá para fazer essa defesa. Vereador, um assunto da legislatura passada que já transpassou para esta legislatura em função de algumas declarações. O presidente eleito da Câmara de Cuiabá disse que espera que o prefeito não vete e que é a favor do reajuste dos vereadores, porque tem que valorizar a categoria. Hoje eu leio uma declaração, por sinal bem fundamentada, do vereador Mário Nadaf, de que também é favorável ao reajuste dos vereadores. E o Mário Nadaf anuncia, inclusive, que já teria 11 votos dos que já votaram a favor do reajuste. Portanto, faltariam mais 2 votos para derrubar o veto do prefeito. Como o presidente Justino já se posicionou, seriam 12. O senhor é a favor de derrubar o veto? Você acha que essa é a pauta correta da Câmara nesse momento? Não, acho que a decisão tomada na legislatura anterior foi inoportuna, no momento difícil econômico que passa o país e passa o município, e perdeu o seu devido tempo. Eu, debruçado sobre esse assunto, entendo sim que os vereadores merecem reconhecimentos, é um direito líquido e certo reposição inflacionária estabelecida na legislação, mas esse não é o status hoje econômico do país e da prefeitura que permite a todas as categorias essa reposição. E eu até evito fazer comparações com outras que demandam dessa mesma correção.
mas o momento foi inoportuno, a forma não foi a forma correta e nesse momento eu não compactuo com essa decisão. Inclusive eu tenho alertado aqui que vamos imaginar que o prefeito sancionasse, ele já disse que vai vetar, mas vamos imaginar que sancionasse, eu acho que isso cairia. Eu acho que a coragem que estão tendo alguns vereadores em defenderem isso depois da eleição deveria ter ocorrido antes, porque eu estou nas mãos aqui com o regimento interno da Câmara. Tá aqui, artigo 105, regimento interno da Câmara Municipal de Cuiabá. Da remuneração dos agentes políticos, artigo 105. A remuneração dos vereadores será fixada através de projeto de lei em cada legislatura para a subsequente, vírgula, no mínimo 90 dias antes das eleições. Então podia fazer antes de setembro. Antes de 90 dias seria no mínimo em julho. Podia fazer em junho. Podia fazer em maio. Mas tinha que ter feito antes das eleições. Quer dizer, como é um ano eleitoral, quer dizer, é isso que eu acho que tem que acabar na política. Na política tem que fazer o que tem que ser feito. E não ficar achando que, era o último dia do mandato Mauro Mendes e ele sancionou isso. Mas peraí, ele era o prefeito? Era. E aí, qual o problema? Né? Ele tinha que fazer o que tem que ser feito até o último minuto, que está agindo como agente político. Quer dizer, então, se isso aí for aprovado pela Câmara, se o veto do prefeito for derrubado pela Câmara, tem grande chance de cair na justiça. Sem dúvida, com certeza é um tema que deverá ser judicializado. Esse próprio regimento que aponta essa necessidade de 90 dias antes da eleição foi aprovado também, recentemente foi reformulado na própria Câmara Municipal. Parece-me que o modus operandi sempre foi esse, mesmo já existindo isso no regimento anterior, essas decisões de reajuste elas sempre são realizadas praticamente nas últimas sessões da legislatura. Aí é um grande equívoco, né, que fica parecendo que é algo assim não tão republicano e que se faz no último dia para não ser percebido pela população. Não, o que fica parecendo para a população é o seguinte: não discutiram antes porque poderiam perder votos. Provavelmente possa ser isso. Provavelmente pode ser isso. Então, podia discutir isso em fevereiro do ano da eleição. Por isso que eu falo que um planejamento estratégico bem estabelecido evitaria esses desconfortos e esses desgastes na Câmara Municipal. A gente ouve hoje alguns vereadores falando que se surpreenderam, né, quando descobriram após o falecimento do presidente Júlio Pinheiro que tinha no seu gabinete mais de 300 pessoas contratadas e que era desconhecimento. Ou seja, não dá para entender como uma Câmara Municipal não tem um acompanhamento orçamentário e financeiro mensal em que os vereadores possam ter conhecimento e radiografia da casa. Chegou ao caos. E não dá também para entender como é que é feita a contratação sem publicação em algum lugar, né? Pois é. Então, no final do ano houve uma sangria desatada, tiveram que demitir todos os servidores para poder atender a lei de responsabilidade fiscal. Aí, mais uma vez, mostra uma falta de planejamento. Teve que devolver para a prefeitura 750 mil que sobrou, ou seja, isso é falta de planejamento. Hoje vai na Câmara, tem salas que são inabitáveis. Eu vou conhecer hoje a sala que está sendo disponibilizada para mim trabalhar, para que eu possa desenvolver a minha função. Já se praticamente distribuiu os gabinetes. Eu já ouvi de um outro vereador lá, eu já ouvi de um vereador que também já foi lá visitar a Câmara, que o ambiente está quase insalubre, que é um problema que está virando de saúde pública. Exatamente. Trabalhar na Câmara. Quase inabitável, né? Sem estrutura, onde o vereador precisa comprar mesa, cadeira, pintar, reformar, ou seja, até contrariando as observações realizadas pelo próprio Tribunal de Contas. E, no entanto, se concentrou ao longo desse período muita verba destinada à despesa de pessoal e não dotou de infraestrutura necessária a Câmara Municipal para poder fazer um grande trabalho. É isso que nós pretendemos lá trabalhar com um planejamento que permita criar uma estrutura onde os vereadores possam produzir mais e melhor. E não necessariamente legislar em causa própria. E modernizar as relações da Câmara. Não tem cabimento o vereador cuidar de energia, o vereador que paga a energia do seu gabinete, isso é absurdo. Internet, energia, telefone. Energia, telefone, computador, material, papel chamex. Isso eu entendo que deve ser contratação corporativa que atenda a todos os gabinetes, né?
é até mais econômico. Até por uma questão de economia de escala, né? Exatamente. Se eu for comprar um pneu, custa um preço. Você imagina o vereador ter que usar... Custa menos. O vereador vai ter que usar verba indenizatória para fazer isso e prestar conta, quer dizer, isso não é atividade estabelecida, né, nos marcos legais para um vereador executar. Então hoje eu tenho sim uma reunião com o presidente e já me neguei a fazer isso. Eu falei, se necessário eu vou colocar meu gabinete lá na porta, mas eu não vou enfiar a mão no bolso para criar um ambiente de trabalho capaz de produzir aquilo que a população, especialmente os 4.299 eleitores que me escolheram para estar lá para trabalhar. Eu fui vereador aqui em 82. Em 82 a Câmara fornecia tudo isso. Pois é. Tá certo que a remuneração era bem menor, etc e tal. E compatível com a época, né? Compatível com a época. Mas a Câmara oferecia pelo menos essas condições mínimas de Mas, Antero, eu quero registrar que nós estamos esperançosos com a presidência do presidente Tininho, com a chegada de grandes colegas que estão hoje na Câmara, com esse mesmo sentimento de inovação, aproveitando essa onda aí do ano novo para uma Câmara nova. Eu espero que ao final desse ano, ao final dessa legislatura, a população possa ter percebido uma mudança de comportamento da Câmara Municipal. E isso não é apenas, eu tenho certeza que não é apenas uma vontade do vereador Gilberto, mas dos 25 vereadores que lá estão. E como vão estar sendo monitorados e avaliados para a população, eles tenho certeza que todos hoje percebem que um grande trabalho feito em prol da sociedade pode também trazer aí alguns grandes dividendos no campo político. Tá, o vereador Gilberto começa agora o seu mandato na Câmara Municipal de Cuiabá e já planejou o que vai fazer em 2018 como candidato a deputado ou não, vai ficar na Câmara? E se o Mauro Mendes for candidato e falar, não, eu quero o Gilberto na chapa, e aí, Gilberto? Olha, eu costumo dizer que o futuro a Deus pertence. Eu nem imaginava ser candidato a vereador. Tive sim a oportunidade de substituir o prefeito Mauro Mendes em uma candidatura a prefeito de Cuiabá e não o fiz pelas contingências que envolve hoje a saúde da minha esposa e não tenho nesse momento a pretensão de tomar uma decisão antecipada. Estou filiado ao PSB, tenho como prefeito Mauro Mendes como principal líder do nosso partido, meu amigo particular, meu irmão. Com certeza, onde ele estiver, eu deverei estar caminhando ao lado dele, trabalhando para que ele possa lograr êxito na sua gestão. Mas ainda não tenho uma decisão definida para 2018. Eu tenho um compromisso estabelecido com os profissionais da educação do município, com a educação do nosso município, e pretendo exercê-la da melhor forma possível na Câmara Municipal. Por isso, eu não me disponibilizei para nenhum cargo executivo, nem no Estado, nem na Prefeitura, porque eu pretendo exercer a legislatura e fazer o melhor que posso para contribuir com o nosso município. Não sei nem se serei candidato à reeleição para vereador ou candidato a qualquer um outro cargo eletivo. Mas em cada dia, cada minuto que eu estiver lá, eu vou me dedicar muito para ter merecido essa deferência dos eleitores que me escolheram para estar lá. Tá, vereador Gilberto Figueiredo, que o senhor faça como vereador o que fez pela educação do município. E aí o senhor terá feito um grande mandato. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado e obrigado a todos que acreditaram em nós para que pudéssemos hoje chegar até aqui. Um abraço a todos.